Amém. Deixa eu começar abençoando você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o favor do nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo, que a unção do Senhor sejam sobre a sua vida hoje. Eu oro para que você viva para ver com seus próprios olhos os seus filhos cheios do Espírito Santo. Eu oro para que você viva para ver com seus próprios olhos os filhos dos seus filhos cheios do Espírito Santo. A sua casa não vai ser destruída, porque ela não é um projeto teu, é um projeto do Senhor. Eu oro para que Ele nessa noite fale com você, corrija aquilo que está errado. Espírito Santo, nós te damos total liberdade para mudar o que for necessário em nossos casamentos, em nossa família, em nosso lar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, obrigado por me receberem aqui, obrigado por me deixarem fazer parte disso aqui. Fábio, Rafa, eu reconheço a unção de Deus que está sobre a vida de vocês e esse chamado que o Senhor deu para vocês de liderarem esse movimento de restauração nacional e internacional de famílias. Eu quero nessa noite falar sobre um texto bastante difícil, um texto enigmático. Eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 4, verso 24. Êxodo capítulo 4, verso 24. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você nessa noite de uma forma tremenda, sobrenatural, em nome de Jesus. O texto diz assim: em certo lugar do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés, dizendo: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Então o Senhor o deixou. Talvez esse seja um dos textos mais misteriosos da Bíblia. Você não leu errado. O texto está dizendo que Deus procurou Moisés para o matar. E eu queria olhar para esse texto com atenção e falar nessa noite sobre esses 4 personagens que nós vemos aqui. Nós vemos Deus, nós vemos um filho, nós vemos um pai e vemos uma mãe. E a minha mensagem vai se basear em olhar cuidadosamente para cada um desses 4 personagens, que eu sei que estão na sua casa também. E a grande mensagem que eu trouxe para você hoje, eu queria que você já anotasse isso se você quiser, é que a omissão significa se posicionar. Você nunca está em cima do muro quando se trata da sua família. Omitir-se é decidir entregar sua família ao diabo. O que nós estamos fazendo é muito sério aqui. Nós estamos mexendo com família, nós estamos mexendo com algo que Satanás odeia com todas as suas forças. E eu quero te mostrar hoje aqui a seriedade dessa vocação que o Senhor te deu. Sabe, um dos maiores problemas da nossa geração é que as pessoas tratam o casamento como se fosse um contrato social. Nós cristãos sabemos que o casamento não é um contrato social apenas, ele é uma aliança. Aliança você mantém mesmo quando não está valendo a pena. Mas eu quero ir além. A sua família é mais do que uma aliança. O seu casamento é um ministério. Quantos dizem amém para isso aqui? 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que estar casado é uma vocação de Deus para nós. E nós temos que encarar isso como um ministério. O seu lar é uma plataforma de salvação de discípulos de Jesus. O seu lar é uma plataforma de edificação e de santificação de cidadãos dos céus. E nesse texto esquisito, nós vemos o Senhor procurando Moisés para o matar. Esse texto nos mostra um momento da vida de Moisés muito peculiar. Ele estava foragido do Egito, foi para a terra de Midian, se casou com uma midianita, e nessa terra, cuidando do gado do seu sogro, ele encontra com a presença de Deus. Ele vê a glória de Deus numa sarça ardente.
E Deus manda Moisés voltar para o Egito, para começar um processo de libertação do povo de Deus. E é nesse deslocamento de Midian para o Egito que nós estamos. É nesse momento em que Moisés ainda não começou a exercer o ministério de libertador dos hebreus, que Deus vai ensinar uma lição para Moisés. Deus vai ensinar que você não pode governar nada no reino de Deus, se você antes não aprende a governar a sua família. Eu sou casado há 13 anos, tenho 2 décadas praticamente com a mulher da minha vida. Tenho 3 filhos, homens, e não parei, alguém me segure porque eu quero mais. Um dos maiores privilégios da minha vida é liderar uma família. E é uma das coisas que também me deixa com mais medo, porque eu não quero falhar em minha casa. Eu não quero que o Senhor Jesus me encontre pastoreando os filhos do mundo inteiro e ver que eu me esqueci de pastorear os meus próprios filhos. Primeiro eu quero olhar com você para Deus. Eu quero que a gente perceba o que Deus está fazendo aqui. O texto está dizendo que Deus procurou Moisés, Deus foi ao encontro de Moisés. Moisés provavelmente estava numa hospedaria, numa estalagem, no deslocamento de Midian para o Egito. E é nesse lugar que Deus o encontra. Eu não sei exatamente o que Deus fez, mas algo físico estava acontecendo, algo visível estava acontecendo. Deus estava permitindo que Moisés passasse por alguma situação que deixou claro para sua esposa que ele estava morrendo. A atitude de Zípora nos mostra que Moisés estava em agonia. Moisés, eu não sei se ele estava sufocando, eu não sei se ele estava enfermo, eu não sei se ele estava sentindo uma dor imensa, mas algo fez a sua esposa tomar uma atitude desesperada. O texto não deixa muito claro como Deus fez isso, mas o texto nos dá um ensinamento muito precioso e importante para nós nessa noite. Que o temor do Senhor é extremamente necessário quando se trata da sua família. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu queria pensar um pouco nisso, porque os cristãos sempre foram um povo marcado pelo temor do Senhor. Me incomoda um pouco a falta de reverência do povo de Deus com relação à presença dele nesses dias. A forma como os jovens têm falado com Deus, se referido a Deus, muitas vezes tem me parecido uma forma irreverente. Isso é muito preocupante. A presença de Deus você tem que reverenciar, você tem que temer o Senhor. Não é um medo que te impede de entrar na presença dEle, mas é um temor de quem sabe que Ele é seu amigo e te chamou de filho, mas Ele é o Senhor dos senhores que pode mandar sua alma para o inferno se Ele quiser. Concordam comigo ou não, irmãos? Talvez você pergunte por que Deus tentou matar o seu amigo, e é esquisito. Mas eu queria te ensinar uma coisa com muito cuidado. Eu não quero te ensinar nada que a Bíblia não ensina, mas o que eu percebo na história bíblica é que, olha só o que eu vou te dizer, uma grande revelação da glória de Deus exige um grande temor e uma grande responsabilidade. Por exemplo, você já parou para pensar por que Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, foram fulminados pela glória de Deus? Ora, quantas pessoas já roubaram o Senhor e já mentiram com relação a ofertas na história humana e não foram mortas de imediato? Por que Ananias e Safira, naquele contexto, foram fulminados, eliminados pela glória de Deus em Atos capítulo 5? É porque algo da revelação do Senhor, muito especial, estava acontecendo naquele período, naquela cidade. E quando um avivamento, quando um despertar especial do Senhor está acontecendo, um grande temor é necessário. Nós vemos a mesma coisa em 2 Samuel capítulo 6. Quando aquele homem que tocou na arca é eliminado. Ora, outras pessoas tocaram na arca ao longo da história bíblica e não foram fulminados.
mas aquele homem de 2 Samuel capítulo 6 foi eliminado quando tocou na Arca da Aliança. É a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. É o libertador do Egito, é o homem que Deus escolheu para liderar uma família e ser referência para um povo de milhões e milhões de pessoas. Ele não tem o direito de se esquecer de algo que era importante para Deus, uma recomendação importante para Deus, que era o de circuncidar o seu filho ao 8º dia. O que aconteceu aqui é que eles tiveram um filho, provavelmente o primeiro filho do casal, Gerson, e Moisés simplesmente ignorou o mandamento de circuncidar seu filho ao 8º dia. Veja, aqui não existe lei mosaica ainda. Os 10 mandamentos ainda não foram recebidos por Moisés. Você não tem lei mosaica ainda. Como eles sabiam? Eles sabiam por causa de Abraão, por causa da aliança de Deus com o pai da fé, Abraão. Por causa de Abraão, esse povo chamado de hebreus, essa palavra engraçada que vem de aburu. Os aburu eram literalmente andarilhos, nômades. Esse povo que não tinha local, ainda não tinha cidade, ainda não tinha um reino, ainda não tinha uma monarquia, ainda não tinha uma civilização constituída. Era o povo que Deus tinha escolhido. E ele disse: todo homem que nascer ao 8º dia vocês vão circuncidar. Certamente outros pais falharam, mas Moisés não podia falhar. Moisés tinha uma grande responsabilidade e ele tinha que ter um grande nível de temor ao Senhor. Veja, quando a presença de Deus entra numa família, coisas extraordinárias acontecem e você precisa encarar isso com seriedade. Nessa noite, enquanto eu estava ali atrás ouvindo a pregação da Rafa, eu pedi ao Senhor para usar a minha vida, para te fazer enxergar o que Deus quer fazer na sua casa. Você veio nessa conferência e talvez algumas pessoas aqui estivessem pensando que seria mais um evento. Você viria aqui e ouviria certas palavras, mas eu te digo que algo ainda mais profundo vai acontecer, que você talvez não estivesse esperando. Deus vai mostrar para você que a sua casa é um núcleo difusor de um grande despertamento que Ele quer fazer nessa nação. Será que você consegue enxergar a sua família como um ambiente de milagres, onde discípulos de Jesus vivem coisas extraordinárias? Vou contar uma história para vocês. Quando eu era pastor lá em Salvador, na Bahia, tem algum baiano aqui? Levanta o braço para eu ver. Uau, poucos. Eu uma vez fui convidado para a casa de uma família que há 25 anos eram sacerdotes servindo a entidades demoníacas. Na Bahia nós ainda temos muita feitiçaria, muita idolatria, e essa família era tão devota das entidades demoníacas, para vocês terem uma ideia, eles tinham uma casa grande com muitos cômodos na Ribeira, no bairro da Ribeira, e eles tinham um quarto grandão que eles dedicaram aos demônios. Eles chamavam de entidades mirins, porque eram demônios que imitavam crianças. Olha que coisa sinistra, eu vi isso com os meus próprios olhos e posso testemunhar. Esse quarto que for oferecido aos demônios tinha brinquedos, carrinhos, bonecas, que de madrugada as entidades mexiam e brincavam com os brinquedos, sem que nenhum ser humano estivesse conduzindo os objetos. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Irmãos, eu entrei na casa e eu vi objetos se movendo sozinho. Eu não sei se você acredita nisso, eu também não acreditaria se fosse qualquer pessoa dizendo, mas eu vi com os meus próprios olhos a influência demoníaca que havia naquela família. Aquela mulher, a mãe, era viciada em cigarro há 2 décadas. Quando nós começamos a pregar o Evangelho e a fazer orações, a família praticamente inteira caiu no chão e os demônios se manifestaram e nós expulsamos as entidades malignas. E eu lembro que nós oramos impondo as mãos sobre aquela mulher e ela cuspiu, ela vomitou uma bola que parecia uma bola de nicotina, de cinzas, era um negócio esquisito.
Posso te falar uma coisa? Para a glória de Cristo Jesus, até hoje essa família é liberta. Jesus entrou naquela casa, mudou a história daquela família, expulsou todos os demônios, porque onde Jesus chega, os espíritos imundos batem em retirada. Onde Jesus chega, os grilhões são quebrados. Onde Jesus chega, a maldição é transformada em bênção. Eu não sei qual é a sua história, mas eu posso te garantir que quando Jesus entra na sua história, toda maldição, hereditária ou não, toda obra de feitiçaria, toda legalidade das trevas cai por terra, porque o nosso Senhor Jesus é maior e mais poderoso do que todas essas entidades. Eu me lembro que uma das preocupações daquela família era com relação às obrigações que eles tinham com os demônios. Eles diziam: olha, nós temos oferendas que nós prometemos, nós temos dinheiro que nós prometemos, será que eles podem nos matar? O que é que eles podem fazer? E eu disse para eles: o Senhor Jesus, que agora é Senhor de vocês, disse que Ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Não sobrou um centavo para o diabo. Agora Jesus é o rei dessa família e vocês não devem nada para Satanás. Eu queria que você tivesse consciência de que o Deus que faz essas coisas na vida de uma família é o Deus que te deu uma missão muito séria, a missão de conduzir uma família, seja como marido, seja como esposa, vocês dois como um casal. Queria olhar um pouco agora para os filhos. Eu não sei quantos têm filhos aqui, levanta o braço quem tem filhos. Quem tem mais de um? Quem tem mais de dois? Quem tem mais de três? Uau! Quem tem mais de quatro? Quem tem mais de cinco? Tem alguém? Vocês estão muito devagar. Procura uma mulher aí perto de você, vamos orar comigo. Que o Deus que cancela a laqueadura, o Deus que faz o ventre e a madre abrirem, em nome de Jesus, toque na sua vida hoje. Daqui a 9 meses, eis que te digo, minha serva, quantas recebe? Vocês estão devagar? Senhor, eu oro para que os bebês nasçam com o DIU na mão, Senhor, em nome de Jesus. Envergonha Satanás, Senhor, humilha o nosso inimigo. Perceba, por que Deus foi ao encontro de Moisés para matá-lo? Porque Moisés tinha sido omisso com relação à criação do seu filho. Não brinque de criar seus filhos, porque Satanás não brinca de ser diabo. Eu fico assustado com algumas coisas que eu vejo hoje em dia. Vocês já perceberam a quantidade de depressão infantil que existe hoje em dia? Ora, há uns 20, 30 anos atrás a gente não via isso. A gente não via essa quantidade de crianças com TDAH. A gente não via essa quantidade de crianças com transtorno de ansiedade generalizado. O que está acontecendo com as crianças? Eu vou te dizer o que está acontecendo com as crianças. Satanás odeia os seus filhos. Satanás odeia os nossos filhos, porque ele sabe que os nossos filhos serão o bom perfume de Cristo tocando as nações. Ele sabe muito bem que no meio dos nossos filhos estão os grandes missionários, os grandes pregadores, os amigos de Deus que vão testemunhar Jesus para as nações da terra. Quando eu leio Joel capítulo 2, o meu coração se incendeia, pastor Fábio, com algo que está escrito ali. Porque veja, quando Pedro diz que Joel estava se cumprindo no derramar de Atos, eu entendo que aquele cumprimento da profecia de Joel foi um cumprimento parcial, porque algumas coisas que estão descritas ali ainda não aconteceram. Eu creio que antes da segunda vinda de Cristo Jesus, um grande despertamento virá sobre a igreja, e nós veremos o Senhor encher os nossos filhos com sonhos, com visões, e usando a geração dos nossos filhos com poder, como nunca antes na história da igreja. Eu acho que a perseguição vai aumentar. Eu acho que não vai ser tão confortável ser crente daqui a algum tempo.
Eu acho que quando os nossos filhos forem os adultos, não vai ser tão confortável postar versículozinho nos stories e na biografia do Instagram. Mas ainda que o mundo vá de mal a pior, eu creio numa igreja gloriosa que continua ascendendo e fazendo a vontade do Senhor. E os nossos filhos fazem parte dessa história. É por isso que Satanás odeia os nossos filhos. Satanás odeia os nossos filhos porque ele sabe que as marcas que nós recebemos na infância demoram muito tempo para serem resolvidas. Aliás, você já parou para pensar que o Antigo Testamento é uma sucessão de pais fracassados e que tiveram grandes dificuldades dentro de casa? Olha só que interessante, quantos gostam aqui da história bíblica e são apaixonados pela palavra de Deus? Eu queria que você olhasse esse panorama sobre as famílias e a paternidade no Antigo Testamento. Que loucura isso! Porque desde o primeiro pai da terra, nós vemos Satanás agir para que os pais não consigam transmitir a vontade de Deus para os seus filhos. O primeiro pai da terra viu seus filhos se matarem. Aí nós vamos para Moisés. Moisés falhou de forma abrupta com os filhos, se embriagou, apareceu nu para um deles. Abraão falhou também de uma forma grotesca. Até hoje nós estamos vendo conflitos geopolíticos como resultado das falhas paternas de Abraão. Ezequias, Samuel, Davi, Salomão. Como explicar isso? Que homens que conheciam a glória de Deus falhavam tanto dentro de casa. Aí você chega em Jesus. É tão lindo ver que parece que depois de uma história de milênios de pais e filhos que não deram certo, parece que Deus diz assim: espera um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês o que é um pai e o que é um filho perfeitos. E o filho vem, e quando você olha para o filho, ele é a exata perfeição do que significa ser um filho bom. Ele honra o pai, tudo que eu faço é porque eu vi meu pai fazendo. Quem vê a mim vê ao pai. Eu só faço aquilo que Deus me mandou fazer, que eu vi o meu pai fazendo. E você olha para o pai e o pai fala: ouçam meu filho, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, em Cristo nós temos a redenção da paternidade. Em Cristo é possível sermos bons pais e ministrarmos o coração dos nossos filhos. É difícil dialogar com as crianças, é difícil dialogar com a próxima geração, todos têm dificuldades com isso. Outro dia os meus filhos vieram conversar comigo, eu estava vendo eles conversando, entrei na conversa, e eles começaram a falar umas coisas estranhas. Porque fulano dropou um negócio e depois ele começou a farmar os itens. E eu fiquei olhando aquelas palavras, aquele dialeto esquisito, e eu disse: cara, que tipo de idioma vocês estão falando? A próxima geração tem outro foco, outras ênfases, outra comunicação, outras coisas mexem com o coração deles. E eu oro para que o Espírito Santo te dê sabedoria para você não perder o coração dos seus filhos. Ei, escuta aqui o que eu vim te falar. Você não teve filhos para o inferno. Você não teve filhos para o diabo destruir a vida deles. Eu oro para que você veja. Eu oro para que você veja na sua casa os seus filhos serem cheios do Espírito Santo. Eu oro para que você veja na sua casa, na frente dos seus olhos, os seus filhos orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Eu oro para que os seus filhos sejam uma tocha de fogo, de libertação e de cura nos seus dias. Eu queria inflamar o seu coração nessa noite, com esse vislumbre da sua casa como alvo do avivamento do Senhor para os nossos dias. Quando Neemias estava restaurando os muros da cidade, a Bíblia diz que ele não organizou um exército para cuidar dos muros, até porque ele não tinha como fazer isso. A Bíblia diz que ele escolheu famílias e postou as famílias nas brechas do muro. Quando Deus quer restaurar uma nação, quando Deus quer restaurar um povo, Ele começa dentro de casa.
Quantos são cristãos aqui? Levanta o braço para ver. Quantos são cristãos, discípulos de Jesus? Eu acho que todos. Vou falar uma coisa então que eu só falo porque nós estamos no ambiente de cristãos. Vocês perceberam como nos anos 90, nos anos 2000, uma grande parte dos ministros mais conhecidos da nação, os pastores mais famosos, os ministros de louvor mais conhecidos, nos anos 90 e nos anos 2000, vocês perceberam quantos divórcios eles enfrentaram? Quantos deles perderam seus filhos para as trevas? Eu preciso falar para pessoas maduras aqui, porque eu acredito que a Igreja de Cristo no Brasil não pode repetir esses mesmos erros nessa década. Eu não aceito que nós sejamos uma geração de ministros famosos, com muitos seguidores, mas com os filhos indo para o inferno. Eu não aceito isso na minha casa nem na sua. Nós temos que começar o nosso pastoreio pelo nosso lar, o nosso ministério pelo nosso lar, o nosso testemunho pelo nosso lar. E é por isso que o juízo de Deus alcançou Moisés, porque ele estava indo cumprir o seu ministério como libertador de um povo, mas ele começou errando no básico com o seu primogênito. Não erre na criação dos seus filhos. Não permita, em nome de Jesus, olha aqui o que eu vou te falar, não permita que esse troço aqui seja o governador do coração dos seus filhos. Não permitam, sejam radicais, sejam presentes. Irmãos, eu estou passando um tempo nos Estados Unidos e me assusta ver nas faculdades daquele país, nas escolas daquele país. Eu vou falar isso com muito cuidado, eu sei que vocês vão me entender. Me assusta ver como os jovens, como os adolescentes, como as crianças estão esquisitas. Parecem zumbis. Eles não sabem se relacionar, eles não têm força física, eles não têm concentração, eles não têm foco. Nós estamos perdendo uma geração inteira por causa de pais ausentes. Eu queria trazer para vocês hoje uma pregação mais descontraída, mas essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração e eu preciso te entregar. O seu filho só vai ser criança uma vez, e a infância passa tão depressa. Não terceirize seu filho para a escola. Não aceite que o seu filho passe 10 horas por dia numa escola e apenas 1 hora com você, enquanto você olha para o celular com o seu pescoço troncho. Eu vou te falar uma coisa que é completamente oposta ao que os coaches moderninhos te falam no Instagram. Se for necessário, olha o que eu vou te dizer, povo de Deus. Se for necessário, reduzam o padrão de vida. Se for necessário, trabalhe menos, viva uma vida mais simples, mas seja rico de momentos de qualidade com seus filhos. Nós vivemos numa geração que idolatra o resultado. Você precisa dar resultado, você precisa ficar rico, você precisa ser influente. Balela! Nós precisamos de um avivamento cristocêntrico, começando pelos nossos lares. Nós precisamos que os nossos lares tenham cultos domésticos. Nós precisamos que os nossos filhos vejam seus pais orando. Nós precisamos de vida de Deus dentro de casa. Eu olho para a Europa, eu vejo famílias perdidas, um povo completamente perdido, frio. Uma vez um amigo meu que é missionário na Irlanda, há 10 anos, eu disse para ele, cara, como esse processo de esfriamento aconteceu na Europa? Ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pastor Rafa, o que aconteceu na Europa é que os pais se tornaram bons frequentadores de cultos, mas os filhos não viam presença de Deus em casa.
Nós estamos diante de um Deus que procurou um dos seus melhores amigos para o matar, porque ele foi infiel com relação à aliança do Senhor. Pais, não errem. Maridos, vocês são os pastores de suas casas. Vocês não podem falhar como exemplo para os seus filhos. Não falhem nisso. Senhor, eu imponho as minhas mãos na direção do teu povo. E eu oro para que o teu Santo Espírito faça aquilo que eu não posso fazer. Eu oro para que o teu Santo Espírito abra os olhos do seu povo para aquilo que eu não posso abrir. Mostra para nós como o Senhor é zeloso pela paternidade e pela maternidade, e como a sua agenda em nossos dias é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não nos deixe errar nisso. Nós pedimos para o Senhor nos dar o coração dos nossos filhos e não nos deixa perdê-los para ti. Não nos deixa falhar nisso, Senhor. Vamos pensar um pouco na esposa agora. Olhamos para Deus, olhamos para os filhos. Agora eu quero olhar para Zípora. Eu fico me colocando no lugar de Zípora naquela situação. Imagine que Moisés chegou em casa e disse: amor, é o seguinte, Deus apareceu para mim numa planta que pegava fogo, mas não pegava fogo. E aí agora a gente vai ter que deixar toda a nossa casa, o gado, o trabalho, e a gente vai voltar para aquela terra que eu matei um soldado, eu sou um foragido, a gente vai voltar para lá. Como assim? É sério isso? É sério, arruma as coisas, vamos embora. E Zípora foi, com um filho pequeno. Essa missão que aos olhos dos homens parece ser uma loucura, um grande suicídio. E agora eles estão no meio do caminho, numa hospedaria, e simplesmente, sei lá, no meio da madrugada, ela acorda e Deus está matando o seu marido. E a Bíblia diz, a Bíblia demonstra que Zípora também tinha sido omissa, porque ela sabia que o filho deveria ser circuncidado. Veja que interessante, Zípora não é hebreia, ela é uma midianita. Os midianitas não fazem a menor ideia do que é circuncisão. Para ela era um costume esquisito. E eu imagino que talvez Moisés tenha dito: olha, no meu povo é um costume, ao 8º dia, a gente pegar a carne do prepúcio, do pênis do filho, cortar com uma pedra. Gente, nós não estamos em 2025, ok? Era uma pedra lascada. Você não tinha profilaxia, você não tinha higiene, você pegava uma pedra lascada e você cortava o prepúcio do seu bebê. Eu imagino que de forma consciente aquele casal falhou e a esposa deixou de assessorar o seu marido no sentido de ser fiel ao Senhor. Tanto é que naquele momento ela sabia exatamente o que fazer. Opa, Deus está matando meu marido e eu sei por quê. É porque nós não cumprimos a aliança que o Senhor mandou. E ela, imagina, o cara morrendo, o bebê do lado dela, ela procura uma pedra sem nenhum tipo de preparo de repente, e ela resolve o problema como dava para resolver. Não tem nada de bonito nessa cena. É angustiante, é pavorosa. E a Bíblia diz que porque ela circuncidou o menino, Deus deixou Moisés em paz. Eu queria pensar um pouco no que Zípora fez, né? Porque a Bíblia diz que ela pega o prepúcio cortado, encosta nos pés do seu marido, se ajoelha diante dos pés do marido, e ela grita algo interessante: você para mim é um marido de sangue, se referindo à circuncisão. É como se ela estivesse tentando, o que eu entendo, que ela está tentando meio que convencer Deus: eu fiz o que tinha que ser feito, meu marido tem uma aliança contigo, o sangue da aliança é eficiente na vida dele. E essa é uma imagem poderosa, porque nós vemos uma esposa que se posicionou como uma intercessora do seu marido, e com a sua boca confessou a aliança que a sua casa tinha com Deus, através da pessoa do líder da casa.
Vocês já perceberam como as mulheres têm algo especial com Deus com relação à oração familiar? Deixa eu te contar um negócio. A figura da mãe de família foi mitigada, foi destruída pelas trevas durante séculos. Mas todo mundo aqui faz parte de uma família que em algum momento da sua história teve uma matriarca clássica, uma mulher de verdade. Sabe aquela vovó do bolo de laranja, do filtro de barro? Quem teve uma vovó assim? Do prato transparente, lembra aquele prato transparente meio marrom? A avó de vocês tinha esse prato também? É padrão, é um dogma teológico das vovós antigas. Sabe aquela matriarca que colocava o joelho no chão e orava pelos filhos, orava pelos netos e todos os dias apresentava ao Senhor a sua família? As famílias brasileiras foram erguidas por patriarcas e matriarcas assim. A restauração da nação brasileira passa pela restauração da mãe de família, da dona de casa. Não que ela não possa trabalhar fora, mas que, conforme Tito capítulo 2, ela sabe que a prioridade é amar os filhos e o marido e se ocupar no lar. Eu acho que se algumas mulheres influenciadas pelo feminismo estiverem aqui, elas vão ficar com raiva de mim, mas eu sei que as mulheres sábias vão concordar comigo. A mulher bíblica trabalha assim. A mulher bíblica pode ter a sua profissão, pode fazer uma academia. A mulher de Provérbios 31 fazia negócios. Lídia gerenciava recursos. Em Lucas capítulo 8 nós vemos mulheres que patrocinavam o ministério de Cristo. A mulher bíblica pode trabalhar, mas ela sabe que a sua prioridade está dentro de casa. Nenhuma faculdade que você possa fazer, nenhum trabalho que você possa exercer se compara ao poder de ser mãe. O feminismo tenta tirar o maior poder da mulher, que é o poder de ser esposa e ser mãe. Lide com isso. É a mãe. É por causa da mãe que nós chamamos casamento de matrimônio. Já parou para pensar nisso? Porque a tradição cristã usou o termo casamento, matrimônio, porque nós temos um pater, que é um homem com potencial para ser pai, que encontra uma mater, que é uma mulher com potencial para ser mãe. Eles fazem uma aliança, um vínculo, e eles se tornam uma família que valoriza a prole. E o dever do patriarca é cuidar do matrimônio, proporcionar essa segurança financeira, integridade física, para que a mulher possa se concentrar dentro de casa. É assim que funciona na palavra de Deus, e o mundo está tentando mudar isso. Às vezes nós maridos somos os principais causadores dessa destruição. Olha aqui o que eu vou dizer: quando nós não valorizamos o trabalho das nossas esposas. Preciso falar com os homens aqui. É impressionante como tem homem, por exemplo, que não se preocupa em como agradar a mulher. Você tem 15 anos com a sua esposa e você até hoje não sabe o que ela gosta de ganhar de presente. Você não sabe o nome da marca de maquiagem que ela gosta de comprar. Mulheres, falem o nome da marca aí, como é? MAC, né? Hã? Tem uns negócios aí muito caros, e às vezes vocês exageram um pouquinho. Minha esposa me corrigiu, não é Sephora. Não diga eu vou na Sephora, é Sephora. Você precisa saber. Num feriado você vai preparar uma surpresa para sua esposa. O que ela gosta de comer? Qual filme ela gosta de assistir? Qual tipo de presente mexe com ela? Eu tenho visto muitos homens serem covardes e moleques com relação à atenção, com relação à esposa. Olha aqui o que eu vou te ensinar. A forma como você trata a sua esposa
a forma como você é romântico com ela, o nível de doçura, de zelo que você tem com a sua esposa, tem que ser incomparavelmente maior do que a forma como você trata qualquer outra mulher. É uma vergonha que um marido seja gentil com as mulheres da igreja, as irmãs da igreja, e seja um ogro, um pedaço de jegue dentro de casa. Nós precisamos expressar com a nossa boca e também com o nosso testemunho que o trabalho da mãe dentro de casa é importante e é trabalho, sim, o trabalho mais importante de todos. Valorize a mulher que Deus te deu. Tem muito homem abestalhado hoje em dia aí, trocando a esposa por uma novinha. Ela chegou perto de você, te deu uma cantada, você caiu no discurso da loba. O problema é que você é feio e a novinha só se aproximou de você por causa do seu dinheiro. Não troque sua esposa, honre sua esposa, valorize sua esposa. Uma vez um jovem me perguntou assim: pastor Rafa, como é que você vai lidar quando a Jéssica começar a envelhecer e você perceber que ela não é a mulher mais bonita que está perto de você? Existem outras opções. Eu disse para ele: filho, um homem que não é formado pela pornografia, pela lascívia desse mundo, não compara a esposa com outras mulheres. Até as marcas do tempo que ela tem me deixam apaixonado, porque são as marcas dela e eu a amo por completo. O grande problema dos homens é não valorizarem a história e tudo aquilo que a mulher sacrificou para estarem com eles. Vou contar uma história para vocês. Quando a Jéssica me conheceu, eu tinha 14 anos, ela tinha 13. E o meu apelido na escola era pizza de pepperoni, por causa da quantidade de espinhas que eu tenho. Alguns me chamavam de pizza de pepperoni, outros me chamavam de choquito, carinhosamente. Quando eu conheci o meu sogro, na época não era o sogro, obviamente, no primeiro aniversário que ele passou comigo, ele me chamou de Capitão Caverna. Sabe por quê? Porque na minha adolescência eu assisti O Último Samurai, aquele filme do Tom Cruise. E eu decidi ter um cabelo igual ao do Tom Cruise. Só que o problema é que meu cabelo era ruim. E eu deixei crescer e ele virou uma esponja. E o meu apelido era Capitão Caverna, como o meu sogro me chamava. Para você ter uma ideia de como Deus foi bom comigo e como Jéssica me amou quando não tinha porquê. Mas não para por aí, irmãos, a história fica muito pior. Andando de patins com meu irmão, na hora da curva, eu enfiei o meu dente na cabeça do meu irmão e os meus 2 dentes da frente necrosaram. Eu não tenho esses dentes da frente, eles são falsos. Só que o problema é que na minha adolescência, durante muitos anos, eu usei um dente provisório e de vez em quando ele caía. E eu ficava parecendo o Sméagol do Senhor dos Anéis. E essa mulher me amou quando eu era o Sméagol. Um dia nós fomos para a praia juntos, a minha família, a família dela. Eu fui para o mar. Quando eu estava nadando e pegando uma onda, o diabo do dente caiu no meio do oceano. Vocês podem não acreditar no testemunho que eu vou dar, mas é mistério meu com Deus. Eu fui para a areia da praia. Eu me ajoelhei chorando, eu disse: Deus, em nome de Jesus, faz esse dente aparecer. Irmãos, eu não estou mentindo. Uma onda trouxe o meu dente, ele bateu em mim. Eu coloquei o dente de volta e voltei para a mesa. Essa mulher me amou quando eu era muito feio, quando eu não tinha dinheiro. Mas não foi só isso. Quantas noites ela já perdeu cuidando de mim e dos meus filhos. Quanto ela renunciou, quanta abnegação, quanto sacrifício. Eu tomei uma decisão. Engraçado que o reverendo Jonathan Edwards,
ele falava que a vida cristã é feita de afeições e resoluções. Anote isso se você quiser. A vida cristã precisa ser feita de afeições e resoluções. Quando você vem num congresso como esse, no momento do louvor, é muito natural que você direcione as suas afeições para Deus, suas emoções, os seus arrepios, a sua alma se movimenta em direção a Deus. Mas o grande problema dos cristãos é que eles ficam nas afeições e não fazem resoluções. Quando você vem para uma conferência como essa, você precisa decidir coisas intransferíveis, inflexíveis, que você vai fazer na sua vida. Pois então, eu decidi que a minha esposa nunca vai conhecer a dor de ser traída pelo seu marido. Eu tomei uma decisão, e uma das minhas resoluções é que a minha esposa não saberá jamais a dor de descobrir que o marido é viciado em pornografia. Eu não vou deixar que a minha esposa saiba qual é a dor de ter um marido que é um pai ausente e que sobrecarrega ela. São resoluções que eu fiz diante do Espírito Santo. Às vezes eu digo isso para as pessoas, e as pessoas dizem: isso é soberba, como é que você sabe que você não vai cair? Eu sei, porque não tem a ver comigo. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu tivesse o poder de dizer não para o pecado. E eu tomei uma decisão de não falhar dentro da minha casa. Nós precisamos valorizar as nossas esposas. E as esposas precisam retomar esse lugar de joelhos no chão. Eu não tenho um testemunho, sabe, irmãos? Durante a minha juventude eu sempre ouvi que a minha vida era um pouco chata, porque eu não tenho grandes crises para contar para você. Eu não fui satanista, eu não fui bruxo da Xuxa, eu não fui, não destruí minha vida com as drogas. Pelo contrário, eu sou filho de pastor, criado na igreja, nunca me afastei, nunca me desviei, nunca tive uma crise conjugal, casei virgem. Os meus colegas todos de escola e de faculdade estavam no meu casamento, quando eu beijei a minha esposa de língua pela primeira vez. Nós temos um casamento forte, nunca passamos por crises severas, criamos os nossos filhos no temor do Senhor. Pode chamar isso de uma vida sem graça, mas pela graça de Deus, eu sou uma prova viva de que quando o Senhor tem misericórdia de um homem e ele cumpre princípios, a família fica de pé. A minha mensagem hoje para os jovens do Brasil é: se guardem para o casamento. Não porque eu saiba a dor de alguém que destrói a sua vida com sexo casual. Pelo contrário, é porque eu obedeci ao Senhor. E eu sei que vale a pena ser fiel. Vale a pena construir uma casa sobre a rocha. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu sou fruto de oração. Eu me lembro, na minha infância, nas piores crises da nossa família, eu me lembro de acordar às 5:30 da manhã, 6 da manhã, sempre acordei cedo. Ia para a sala de casa. Minha mãe estava ouvindo Daniel de Souza, Cláudio Claro, Azaf Borba, chorando pela nossa família. O chão era uma poça. Minha vida foi crescer vendo minha mãe orar por nós. Me lembro quando eu tinha 11, 12 anos, me lembro como se fosse hoje. A gente deitava para dormir, estava quase pegando no sono, aquele meio termo. Minha mãe entrava lá em casa, no quarto, com um frasquinho de olhinho ungido, e orava com a mão na nossa cabeça. E eu me lembro de minha mãe orando por minha esposa, com 11 anos. Eu dizia: a coroa ficou doida, que eu quero jogar bola, eu quero viver a vida. Ela está orando por minha esposa, pelos meus filhos. Eu sou fruto de uma mulher de oração. Satanás tem medo de uma mulher de oração, porque ele sabe que as mulheres têm algo especial com o Espírito Santo de Deus. Mulheres, Satanás quer enfeitiçar vocês no celular, quer fazer vocês se distraírem com as coisas desse mundo. Mas o lugar mais importante para vocês é na presença do Senhor Jesus. Vamos restaurar as mulheres de oração, as matriarcas bíblicas, Esther, Débora,
Lídia, Dorcas, que se levantarão nesse tempo para intercederem por suas casas. Eu vou liberar uma palavra para você, não é profecia, mas é uma palavra do meu coração como uma oração. Eu oro para que mães aqui vejam o cumprimento das promessas do Senhor na vida dos seus filhos. Eu oro para que mães aqui ouçam a voz do Senhor Jesus dentro de suas casas. Eu oro para que mães aqui vejam o poder de Deus sendo derramado em suas famílias, enquanto elas oram de joelhos dobrados. Eu oro, Senhor, para que mães aqui tenham experiências sobrenaturais contigo dentro de casa. Por fim, eu quero falar sobre o marido. Engraçado que Zípora está passando um perrengue por causa da omissão de Moisés. Existem muitas mulheres aqui que estão passando exatamente por isso. Homens, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu aprendi com muita dor. Eu não quero que vocês passem pela mesma coisa. O pior erro que um marido pode cometer, que um pai pode cometer, é negligenciar o sacerdócio do lar. Uma vez eu atendia um homem, fez um curso comigo, fez uma formação para casais comigo. No final eu perguntei para ele: e aí, meu irmão, como é que você está? O que é que você achou desse tempo que nós passamos juntos estudando a palavra de Deus? E ele disse: Rafa, se eu pudesse voltar atrás, antes de quebrar minha família, quebrar meu casamento e perder meus filhos, se eu pudesse voltar no tempo e corrigir um único erro, eu corrigiria o erro de ter sido um mau sacerdote do lar. Depois de 10 anos atendendo casais em crise, eu descobri uma coisa extremamente interessante. Eu queria que você anotasse, se você quiser. Toda crise conjugal é consequência de uma crise devocional. Os casais chegam para mim e dizem: Rafa, o problema do nosso casamento é sexo, é vida sexual. Pode ser um sintoma, mas antes do problema chegar na cama, o casal perdeu o temor. O casal não orava junto. Não existia temor do Senhor. Não existia presença de Deus. Não existia culto doméstico. Não existia oração dentro de casa. Maridos, nós precisamos aprender a pastorear as nossas casas. Nós temos pastores muito bons hoje aqui. Eu quero pedir licença para os pastores, para, representando vocês, como pastor também, dizer algo muito sério para os homens. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: na sua igreja você pode ter o melhor pastor do mundo, mas na sua casa o pastor é você. Quem tem que pastorear, ministrar o coração da sua esposa, tirar dúvidas teológicas, ensinar a Bíblia Sagrada para a sua esposa e para os seus filhos, é você. O homem tem papéis no casamento que não se confundem com os papéis da esposa. O sistema tenta misturar tudo, mas nunca vai conseguir. Por exemplo, o homem tem que ser o protetor do lar, em todos os aspectos. Uma vez, estava dando aula sobre papéis do homem e da mulher, e um casal me tirou uma dúvida comigo, que eu levei alguns segundos para responder. Eles se levantaram. Ele era franzino, baixinho, barrigudo, todo mirrado, e ela era bem musculosa e alta. E eles disseram: pastor, é o seguinte, você está falando sobre os papéis aí, só que a minha esposa é campeã de MMA e jiu-jitsu, e eu tenho essa carcaça aqui que você está vendo. No nosso caso, se um meliante aparece na rua e coloca a nossa vida em perigo, quem vai para cima do meliante, ela ou eu? E aí eu admito que eu pensei por uns 20 segundos.
E depois eu disse: meu filho, protetor é você. Tu vai para cima do cabra, protege sua esposa. É bem verdade que depois ela talvez tenha que te salvar e resolver o seu problema, mas você vai na frente. Quem concorda aqui, dá um aplauso ao Senhor Jesus. O homem é o provedor, o homem é o protetor. Quem carrega a sacola pesada? O homem. Quem desentope o vaso sanitário? Trabalho de homem. Quem troca o pneu do carro? Pelo amor de Deus. São funções do homem. Quem anda do lado dos carros, do lado perigoso? Os homens. Me chame de antiquado, me chame de... você nasceu na década de 40. Eu prefiro ser assim. Mas de todas as funções que o homem tem, a principal missão do sacerdote da casa é ser o sacerdote da casa. Moisés falhou nisso aqui. Ele quase foi morto por causa da sua omissão. E eu repito o que eu disse no início: homem, omitir-se é decidir. Quando você se omite, você não está em cima do muro. Quando você se omite, você está entregando a sua família para Satanás. Está entregando espaço estratégico para as trevas. Eu quero finalizar a minha mensagem com uma história. Essa história é complicada porque ela expõe um erro meu, mas eu prefiro contar para vocês, para que vocês não falhem na mesma coisa que eu falhei. Nós estávamos num culto como esse aqui. Naquele dia, um domingo à noite, Samuel, meu filho mais velho, ele pediu para assistir o culto com a gente. Ele já tinha ido para o Kids, para a salinha de manhã. Eu disse: filho, tudo bem, tu vai ficar com a gente aqui hoje assistindo o culto. Naquele dia, o pastor me chamou e disse: Rafa, é o seguinte, eu quero que você faça uma oração. Acabar o louvor, a gente tem um tempo de intercessão com a igreja. Eu queria que você subisse no púlpito, conduzisse a igreja numa oração. Eu disse: opa, será que eu vou orar bem? Eu fiquei preocupado com a minha performance. Será que eu vou gaguejar? Será que eu vou conseguir orar? Subi no púlpito, comecei a orar, comecei a clamar. Os irmãos vieram junto. Foi uma bênção, um clamor, uma presença de Deus. Desci, assistimos a pregação, voltamos para casa. Quando chegamos em casa, Samuel foi dormir, os meninos foram dormir. Jéssica me chamou na cozinha e disse: amor, quando você estava orando lá em cima, sabe o que Samuel falou para mim? Ele disse: mamãe, eu nunca vi papai orar assim aqui em casa. Irmãos, eu me senti um imbecil. Eu me senti um idiota. Porque eu percebi que eu estava muito preocupado com a minha performance, com a forma como eu ia orar no púlpito, mas eu estava deixando muito a desejar no sacerdócio, na intimidade do meu lar. Eu me recuso a ser encontrado por Jesus naquele grande dia, tendo pastoreado milhões de filhos dos outros no Instagram, tendo deixado de pastorear a família que Ele me deu. O pessoal gosta muito de pregar e falar sobre Efésios capítulo 5. Os irmãos devem conhecer meio que de cor o texto. O homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Todo mundo sabe essa parte, mas ninguém continua o texto. A fim de apresentá-la santa, pura, sem manchas. O amor sacrificial de Cristo Jesus tinha como finalidade apresentar a esposa santificada. Homens,
Vocês sabiam que nós vamos prestar contas ao Senhor sobre a saúde espiritual da nossa família? A Bíblia desqualifica o pastor se ele não tiver os filhos em sujeição ao Senhor, no temor do Senhor. Isso está em Tito, isso está em Timóteo. Se um pastor não consegue pastorear os seus filhos, não tem lógica ele pastorear a igreja. Porque o homem, o marido, o pai, vai prestar contas ao Senhor a respeito da saúde espiritual, não somente dele, mas da sua casa. Tem algo interessante sobre ser um homem de verdade. Quando você é um menino solteiro, entendam isso aqui, homens, por favor. Quando você é um solteiro, você precisa entender isso. Quando um solteiro peca, só ele sofre as consequências geralmente. Você pode errar bastante e somente você sofrer. Mas o que diferencia um moleque de um patriarca é porque o patriarca sabe que a partir do momento em que ele se tornou o homem da casa, quando ele peca, os inocentes que estão sob sua proteção sofrem mais do que ele. Se você cair em adultério, você vai sofrer, meu filho, mas a sua filha vai sofrer muito mais do que você. Por isso que um patriarca tem um peso da responsabilidade da prestação de contas. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existe algo interessante sobre Jesus. O nosso Senhor Jesus, com o corpo glorificado, Ele manteve no corpo glorificado dele todas as feridas da sua paixão. Você já parou para pensar nisso? Você serve a um Deus ferido. Você serve a um Deus que manteve no seu corpo glorificado as marcas nos seus punhos dos cravos que transpassaram o seu corpo. Eu queria que os homens pensassem comigo agora. Você já imaginou naquele grande dia chegar diante desse Deus ferido e você completamente intacto, porque você viveu para si e negligenciou o sacrifício, o amor sacrificial que todo sacerdote familiar tem que ter? Você já imaginou chegar diante do Deus que sofreu pela sua noiva até as últimas consequências, e você se omitiu de sofrer pela sua noiva, pelos seus filhos, pela sua esposa? Ou você está em Adão, ou você está em Jesus. Adão foi um exemplo de terceirização, de vitimismo. Foi a mulher que tu me deste. Às vezes eu converso com homens e eu digo, cara, vamos restaurar esse casamento. Eu não consigo, minha esposa tem ideias feministas, a minha esposa é insubmissa, a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. Você está em Adão, porque Adão foi vitimista, Adão apontou o dedo para a esposa, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele disse, deixa que eu resolvo. Os pecados da minha esposa são dela, mas quem vai pagar o preço sou eu. Será que nós, como pais, como maridos, estamos em Adão ou estamos em Cristo? Pois bem, nessa noite eu quero chamar os homens para orar. Mulheres, eu vou pedir licença para vocês, porque o meu papo agora é com os patriarcas dessa casa. Se você é homem, aqui na frente ou lá atrás, onde quer que você esteja ouvindo o som da minha voz, e durante a minha mensagem você entendeu, o Espírito Santo falando com você, que você precisa melhorar como pai e como marido, você sabe que você tem que vir aqui na frente, colocar o joelho no chão e orar pela sua esposa, orar pela sua casa. Sai do seu lugar aí agora e vem aqui para frente colocar o joelho no chão comigo.
Quero pedir para as irmãs, se vocês quiserem, como Zípora, interceder por nós. Fique de pé onde você está. Se nós não tivermos espaço para todos os homens que vieram, não tem problema. Você procura um lugar aí no corredor e se ajoelhe também comigo. Queria que vocês gravassem esse momento na mente de vocês. Olha aqui para mim. Essa é a nossa principal arma de defesa. É assim que nós guerreamos por nossa casa, com o joelho no chão. Nessa noite Deus está levantando intercessores. Nessa noite Deus está levantando pais que vão assumir o seu lugar dentro de casa. Mulheres, de joelhos na presença de Cristo, nós fazemos um pacto com vocês. Vocês não vão carregar o piano que é nosso. Nós vamos liderar as nossas famílias. Nós vamos cumprir o nosso papel. Nós nos comprometemos com você e com o nosso Deus. Vocês não vão ter que fazer o que Zípora fez. Nós vamos cumprir em obediência tudo aquilo que é vontade de Deus para nós. Mulheres, orem comigo, por favor. Homens aqui na frente, orem comigo. Vamos orar. Ore pela sua casa. Levante sua voz nesse momento e comece a interceder. Interceda por sua esposa. Apresente ao Senhor o nome dos seus filhos, a situação de cada filho seu, a sua dor mais profunda, aquilo que tira a sua paz dentro de casa hoje, as suas súplicas mais sinceras, os seus pedidos mais profundos. Apresente ao Senhor. Ele está aqui entre nós. Ele está ouvindo a nossa oração. Ele vai entrar nas nossas casas e vai mudar a nossa história para sempre. Senhor Jesus, nós confessamos nessa noite a nossa total incompetência para liderarmos a nossa família. Nós não conseguimos. Nós somos simplesmente incompetentes sem a Tua presença. Nós oramos com todo o nosso coração e nós pedimos: toma o teu lugar dentro das nossas famílias, o seu lugar de honra, o seu lugar de glória. Vem reinar, Jesus. Senhor, nós não aceitamos que o pecado entre em nossa casa, entre em nossa família e faz uma faxina nessa noite. Nós abrimos a nossa boca como homens de Deus e nós confessamos que a nossa casa não será lugar de depressão, a nossa casa não será lugar de vício, a nossa casa não será lugar de desrespeito ou de baixaria, a nossa casa não será lugar de pornografia ou de adultério. Não, não, não. A nossa casa será um território do céu para a honra e glória do Senhor. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha, como em Atos 2, e batize esses homens com o teu poder, para que as nossas casas sejam o epicentro de um grande avivamento na nação brasileira. Muda a história desse povo, começando pela nossa família, Senhor. Nós nos arrependemos da nossa negligência, nós nos arrependemos da nossa frieza espiritual. Cada pai aqui nessa noite, diante do Senhor, pede perdão por todas as vezes que nós não tomamos a iniciativa para o culto doméstico, que nós não oramos com a nossa esposa, que os nossos filhos ficaram doentes e nós não impusemos as mãos sobre eles. Perdão, Senhor! Nós não nos omitiremos mais. Nós vamos sair desse lugar diferentes, porque nós estamos resolvendo fazer a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Homens, olhem aqui para mim. Alguns de vocês viram o avô ter problemas com álcool, o pai ter problemas com álcool, e em algum momento passou pela sua cabeça que você é obrigado a reproduzir esse ciclo maldito. Alguns de vocês tiveram um pai ausente, que também teve um pai ausente. Alguns de vocês viram seu bisavô divorciar, o avô divorciar, o pai divorciar. Hoje,
Cristo faz de você um quebrador de ciclos. E os seus filhos vão viver uma realidade completamente diferente da sua. Eu imponho as minhas mãos na sua direção e eu te abençoo. E eu oro para que você saia daqui nessa noite fortalecido no Senhor e na sua força poderosa. Que você se levante revestido da armadura de Deus. E eu oro para que você seja a principal referência dos seus filhos nessa terra. Os seus filhos vão dizer: eu tive um pai com erros e limitações, mas foi um amigo de Deus. É a minha oração sobre a sua vida nessa noite. Se levante em nome de Jesus e volte para o seu lugar crendo que Jesus Cristo é poderoso para completar a boa obra na sua vida e na vida da sua família. Deus te abençoe, e meus irmãos, obrigado por tudo.